começando mais um Falha de Cobertura e assim, despretensiosa e sem ser chamada por ninguém, chega mais uma data FIFA, que é aquele momento em que você tem que vencer a Venezuela. E você, que queria apenas ver seu time empatar numa noite chuvosa no estádio Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro, é obrigado a parar tudo e ficar sabendo que há uma eliminatória em curso, que o Brasil não vai bem, mas que ainda assim, infelizmente eu sou obrigado a te dar essa péssima notícia, o Brasil dificilmente ficará de fora da Copa. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, amigos do Falha de Cobertura. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, Craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Craque Daniel, o Brasil, ele parece seguir rumo a essa 7ª colocação na eliminatória, que é a pior colocação da tabela de todas. Pior que o último lugar. Pior que o último lugar. Porque o último lugar você não precisa fazer nada. Quando você cai na 7ª vaga, você é obrigado a ir para um playoff na Austrália, Daniel. Então, até por respeito ao torcedor brasileiro, o mais correto a se fazer, se a gente ficar em 7º lugar nessa eliminatória, seria se a gente ser desclassificado de uma vez. Sem fazer o torcedor comprar passagem para a Austrália para ver a seleção perder, ou o que é pior, ver a seleção vencida. E o brasileiro que mora na Austrália, Serginho, ele não quer ver Brasil, ele não quer ver brasileiro. Ele foi morar na Austrália exatamente por isso. A Austrália é o país mais longe do Brasil que existe. Então a última coisa que o brasileiro morador da Austrália quer ver é brasileiro, Serginho. Exatamente. E olha só, aí cabe também um comentário a mais. O nível de crueldade da instituição FIFA com a seleção que fica em 7º lugar da América do Sul. Tem que viajar, voltou para jogar na Austrália, Exatamente. Serginho. Por que não é da Austrália não jogar aqui? Exatamente. Por que não é o último colocado da Ásia que vai jogar na Austrália, que é mais perto? Não. É o último colocado, da Antártica. Você demorou esse tempo todo para falar Antártica, Serginho? Não tem nem seleção na Antártica. A Copa do Mundo tem 300 seleções e não... Nem assim a Antártica consegue organizar um time minimamente competitivo para disputar essa competição. E sendo que no continente da Antártica, o único país que existe é a Antártica. Então ele já mesmo se tiver 3 crianças lá, eles já iam estar classificados para a Copa de cara. Estão perdendo essa oportunidade. Mas enfim, Daniel, acho que também o problema da Austrália é que enche de parente lá também. Então o brasileiro também que vai para lá para ver um jogo, ele vai aproveitar para tentar ficar lá. E o brasileiro que já está lá, não quer mais brasileiro lá. Mas vai criar uma confusão. Não vai criar uma confusão, mas o grande problema das eliminatórias para a Copa do Mundo, nem vejo que é por esse aspecto, Serginho. Na minha opinião, a grande preocupação é essa onda que parece infinita de aumento de vagas para a Copa. Daqui a pouco, a gente vai ter uma eliminatória aqui na América do Sul, que já desde o começo, todas as seleções do continente já vão estar classificadas, já de cara, de saída. E aí alguns países vão ter que levar 2, 3 seleções, Serginho. Você imagina o Dorival Júnior tendo que achar um terceiro Abner, Serginho, para fazer uma lateral do time C do Brasil. Nem tem 3 Abner no mundo. Eles vão ter que levar um rapaz do basquete. Não, e ainda assim é capaz de o Dorival levar o rapaz do basquete, levar o Carlinhos e não levar o Gabigol. Isso aí com certeza. Isso vai enlouquecer esse atleta, mais do que ele já está enlouquecido. Ou então levar um Lucas Lima, que a CBF nem deve saber onde está esse atleta. Ele tinha que ser mesário na última eleição e não foi encontrado. Ele não apareceu, a carta voltou. E agora o Lucas Lima, ao que tudo indica, vai ter que pagar uma multa ao Tribunal Eleitoral de R$1,72. Exatamente. Não, e dependendo de onde o Lucas Lima estiver jogando, essa multa pode pesar no bolso dele. Pode pesar, mas se ele for convocado, tanto para mesário quanto para a seleção brasileira, ele tem que ir, Serginho. Ele não pode desaparecer assim. Porque se continuar desse jeito, é isso. Vai ser um monte de Brasil. Vai precisar de todo mundo. Até o Túlio Maravilha pode pintar numa convocação. E continuar a sua lunática busca por gols. De repente, até um combinado Juventude Cuiabá pode realizar o sonho de disputar uma Copa. Não, mas eu acho que já é demais. É um combinado Juventude Cuiabá, o Brasil eu acho que já está dividido o suficiente. Bom, a gente precisa de paz, Daniel. A gente precisa de paz.
Uma vantagem hoje, né, que a gente pode dizer que... Paz! Legal, Serginho, fica aí o seu apelo, mas o que eu ia dizendo é que uma vantagem hoje que o técnico Dorival Júnior tem nessa seleção brasileira, apesar das críticas... Nunca teve, né? É a primeira vez. E pela primeira vez está tendo, é poder divulgar com tranquilidade a escalação da seleção antes dos jogos e ainda assim a seleção permaneceu um mistério. Né? Porque a maioria dos jogadores ninguém conhece. Então aquela história de que o futebol está globalizado, todo mundo sabe como todo mundo joga, todo mundo conhece os jogadores. Na seleção do Dorival, não. A seleção do Dorival resgatou esse mistério do futebol. Então, por esse motivo, eu digo que a seleção brasileira é uma das seleções mais misteriosas e, consequentemente, mais temidas no mundo do futebol hoje. Ainda mais que os jogadores que ele convoca, que já ninguém conhece, vão se contundindo, ele vai ter que convocando jogadores mais desconhecidos ainda. Exatamente. Você imagina, vou enfrentar a seleção brasileira. A outra seleção, ela não sabe o que vai vir pela frente. Não sabe nem que esporte que a seleção brasileira pratica. Agora, essa coisa de contusão é que o futebol europeu ele é muito pegado, Daniel. É bem diferente do futebol brasileiro. Lá é muito mais fácil se lesionar, porque lá os jogadores brasileiros se contundem mais lá, você acha? Exatamente, porque lá não tem falta, Daniel. Na Premier League, por exemplo, um juiz ele não marca falta. Não existe. Ele marca muito pouco. E chance, então, de ter um cartão é menor ainda. O juiz nem leva o cartão pro campo, Daniel. Se o juiz tiver uma situação que ele não tem escolha, tiver que dar um cartão, ele tem que pedir para alguém pegar na bolsa dele no vestiário. Exatamente. Pega lá, uma bolsa verde, da Adidas, tá no banco do vestiário, tá no bolsinho da frente, é um objeto retangular amarelo. Traz pra mim. E olha o tempo que isso demora mais que o VAR. Exatamente, até achar. E falando em VAR, na Europa tem esse detalhe também. O VAR, ele fica no meio da torcida. Então, fica uma cabine na arquibancada no meio? Na arquibancada, fica um torcedor segurando. É mais difícil para um juiz, vou analisar o VAR, às vezes ele não vai. Então por isso que o VAR lá funciona, porque o VAR às vezes muitas vezes não é nem acionado. E outra coisa, para você sentar nesse assento do VAR, aí é igual você sentar em centro de emergência de avião. Logo vem alguém para te perguntar se você é capaz de operar o VAR se precisar e te dar um controle remoto. Mas deve ser legal, né, Serginho? Pra você ter essa oportunidade de sentar na cabine do VAR, eu acredito que todo mundo que gosta de futebol, né, o sonho de toda pessoa que gosta de futebol, de toda criança que gosta de futebol, é um dia poder sentar na cabine do VAR e ter a oportunidade de posicionar uma linha de impedimento e dar alegria pro seu clube. Com certeza. Falando em contusão, a gente não pode deixar de falar do atleta Neymar. Não pode. Hoje é referência em contusão. No mundo referência em contusão. Falou em contusão, pensou Neymar. E Neymar, ele se contundiu recente agora. Né? Ele estava para voltar um ano parado, assim que voltou, contundiu. Porque também é muito difícil para ele se contundir já contundido. Quem se contundiu não foi ele, foi a contusão dele que se contundiu. Se contundiu. Ela estava recuperada, foi para campo, se contundiu, então uma contusão em cima da outra. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que ele se contundiu já pensando na seleção brasileira? E vou além. Será que ele se contundiu o suficiente para voltar pro Santos, Daniel? Fica a apreensão pra torcida aí. Talvez tenha que se contundir ele mais ainda. Se o objetivo dele for o Santos, vai ter que se ainda mais agora o Santos que tá na Série A do ano que vem, ele tem que ser uma contusão mais forte. E o Neymar hoje, Serginho, se ele continuar nesse ritmo, eu acredito que ele tem tudo para ocupar o lugar vago deixado pelo Lucas Lima no departamento médico do Santos. Futebol para isso ele tem demonstrado. Com certeza. Eu fico tranquilo porque eu sei que o cruzeiro do Neymar, não o time, o navio, né? Ele conta com academia, ele tem piscina para hidroginástica e ele inclusive tem aquela geladeira gigante que o jogador entra dentro. Geladeira do Thiago Silva. Exatamente, tudo de última geração. Então, tenho certeza que o Neymar vai chegar em 2025 voando, Daniel. E completamente congelado. Agora, também. Só tem que ver uma coisa, Serginho. Você tocou num tema importante. Eu quis dar esse toque. Você toca em temas e é importante pelo seguinte. Você falou em cruzeiro do Neymar. Será que o Cruzeiro que contratou o Gabigol é realmente o clube mineiro administrado por um supermercado? Será que não é o Cruzeiro do Neymar, Serginho? Que contratou o Gabigol? Pode ser. Acho que vale o staff do Gabigol. Que foi muito fácil essa contratação. O Gabigol foi animado muito rápido, então tem coisa aí. Vale o staff do Gabigol reler esse contrato, porque o Gabigol pode acabar, ter que ir perder gol em alto mar. E perder gol debaixo d'água é mais difícil, Serginho. Pelo que o Gabigol vem apresentando nos últimos anos,
seria uma opção muito mais interessante de carreira para ele e trabalhar no Cruzeiro do Neymar. Tem mais a ver com o futebol dele. Uma série de empregos ali. Exatamente. O Cruzeiro do Neymar é um ambiente onde você ficar no banco é uma vantagem, Daniel, porque a vista é maravilhosa, tem muita briga, tem muito trap e muitas oportunidades para postar em rede social, Daniel, que é o que ele gosta de fazer. E quem mais deve sofrer com essa transferência do Gabigol, né, para fora do Flamengo, para fora do Rio de Janeiro, quem mais vai perder é o sósia Gabigol da torcida, conhecido também carinhosamente como Gabi Gordo, que foi derrotado nas últimas eleições, né? Ele recebeu apenas 29 votos na cidade de Itaguaí, a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, tentando aí se candidatar a vereador e estava planejando uma volta à política. Essa saída do Gabigol foi um duro golpe para ele. Quem perde é a população de Itaguaí, infelizmente. Agora, só para finalizar o tópico contundido, Serginho, Militão e Rodrigo já se contundiram previamente e nem viajaram para Belém. Isso está se demonstrando um padrão perigoso que vem se repetindo nas convocações da seleção brasileira. Então temos que ficar atentos, porque você pode perceber que esse tipo de coisa a gente só vê na seleção brasileira. É porque o jogador na avisa, eliminatória. tô contundido, não posso ir, não vem. Aí tá bom. Você vê que isso não acontece, por exemplo, em competição de interclasse. Isso não acontece. O Colégio Salesiano, por exemplo, nunca teve esse problema, porque o padre e professor de geografia Murilo, ele liga para os pais dos atletas da 7ª série para saber, para conferir se são verdadeiros os atestados médicos da criançada quando elas apresentam um pedido de dispensa. Dorival Júnior está fazendo isso? Acredito que não. Deveria estar fazendo. Seleções perigosas! Serginho, vamos abordar agora, como a gente já fez em alguns dos nossos programas. A gente começou a fazer isso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, há muito tempo atrás. Vamos fazer um apontamento aqui das seleções que o Brasil deve ter medo nessas eliminatórias daqui pra frente. A gente faz a nossa parte, que é avisar. Estudar e avisar. E aí a CBF toma as providências ou não. Infelizmente, ultimamente, não tem tomado. E a gente tá na situação que tá. Chile! A seleção chilena vive um drama nas eliminatórias, com apenas 5 pontos em 10 partidas, e está com um sonho de ir para a Copa para ser eliminada na primeira fase, cada vez mais distante, né, que é uma tradição aí do país. A luta do Chile agora é só para não cair? Seria o caso de demitir o técnico Gareca e contratar o Wagner Mancini para rebaixar o time do Chile com mais calma e experiência? E se o Chile for rebaixado do continente, ele vai parar onde? No meio do Oceano Pacífico, onde o futebol é praticado debaixo d'água? Professor Serginho, o seu olhar. Meu olhar para isso é o seguinte: se ele pega um Gabigol e um Neymar motivados nesse time do Cruzeiro do Neymar aí, no meio do oceano. No meio do oceano. Não sei se dá pro Chile, hein? Não sei se dá pro Chile. Esse Chile aí teria dificuldade contra o montadão do Cruzeiro do Neymar. Exatamente. Um Gabigol se debatendo na água, o Neymar com o joelho do tamanho de uma boia. E o Neymar com o joelho dele inchado, o tornozelo, ele vai flutuando. Exatamente. Porque a lesão, ela é oca, ela flutua. Agora, para o Chile se salvar do rebaixamento das eliminatórias, ele precisa fazer o número mágico de 50 pontos, Daniel. Eu fiz um programa sobre isso, falando do número mágico de 50 pontos. O Chile alcançou 50 pontos, ele está fora do rebaixamento. É o número mágico. Serginho, quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não tem como, matematicamente, não há como se fazer 50 pontos nas eliminatórias. Nem se você ganhar todos os jogos. São 18 jogos, Serginho. Não tem como fazer 50 pontos. Mas é um número mágico, né? É um número mágico. Isso é o campo da magia. Ele não obedece a nenhuma lógica. Acho que talvez aí, com toda a humildade, eu tenho que te falar, que talvez você tenha um conhecimento pequeno em relação à mágica. Seu conhecimento é muito grande em todos os outros aspectos. Mas talvez em relação à mágica, número mágico, talvez falte um pouco mais de conhecimento. Ok. De qualquer maneira, meu medo do Chile ser rebaixado nas eliminatórias... Caso ele não consiga alcançar o número mágico. É porque é o número mágico, mas você que tem que fazer a mágica para chegar. Caso ele não consiga... Porque assim, o número é mágico. O número é mágico. Ele já tá lá. 50 pontos já tá lá. O Chile que precisa chegar. Entendeu? Então, não importa a questão dos jogos. Mas meu medo é que, de qualquer forma, o Chile ser rebaixado é que não existe país suficiente na América do Sul para organizar uma eliminatórias B
Porque aqui você tem o Suriname, a Guiana e talvez o Rio Grande do Sul, aí se um dia eles se separarem, né? Se tudo der certo. Só. Paraguai! A notícia que vem do Paraguai, Serginho, é que um diretor da Federação Paraguaia de Futebol proibiu a entrada de camisas de Lionel Messi no estádio Defensores del Chaco. Serginho. Você não, nenhum torcedor pode entrar com camisa escrito Messi, né, no jogo do Paraguai contra a Argentina. Então, o Messi, que não está acima da lei, teve que jogar com uma camisa escrito Carlos. E já os torcedores paraguaios, né, com essa proibição, tiveram que se contentar em usar camisas de craques paraguaios e acabaram tendo que assistir a partida sem camisa, Serginho, acarretando uma onda de resfriados no estádio. Eu gostaria de saber a sua visão, Serginho, sobre esse problema político aí no Paraguai e Argentina. A minha visão sobre esse problema é a seguinte, Daniel. Inútil essa Proibição. Inútil. Porque não adianta nada você proibir que os torcedores entrem em campo com a camisa do Messi, Daniel. Você tem que dar um jeito de proibir o Messi de entrar em campo com qualquer camisa. Isso sim. Porque se o Messi entra em campo com a camisa escrito Lucas Lima, Davidson, dá no mesmo. Dá no mesmo, ele vai arrebentar. Se tiver falta de entrada da área, é gol. E o que as pessoas têm que entender também, Sérgio, é que o futebol é muito mais que só uma forma de lavar dinheiro. O futebol é algo que ainda toca o coração das pessoas. E o Messi é a expressão maior disso. É um ídolo mundial. Ele não precisa nem jogar, Sérgio, isso é um detalhe. Ele não precisa nem de camisa, não precisa de nada. Se o Messi for colocado, mesmo fora de forma, de férias, velho, acabado, cheirando lança-perfume, acenando pros torcedores no meio do campo, o estádio vai encher do mesmo jeito, todo mundo vai acenar pra ele de volta, vai ficar encantado com ele. Exatamente. O Neymar tá fazendo o maior sucesso na Arábia Saudita exatamente desse jeito. Uruguai! A seleção Uruguai, próxima adversária do Brasil, amanhã, é uma seleção extremamente interessante porque ela não busca ser campeã de nada, nunca. Ela busca ser sempre o terceiro lugar nas competições que ela participa. Um pódio difícil de se conquistar, porque você tem que saber dosar derrotas e vitórias no momento certo, professor. Exatamente. Porque se você perde logo no começo, você não consegue. E se você ganha até o final, você é campeão. Se você deixa o time embalar, sair ganhando, você perde o controle e você acaba em segundo, em primeiro. Exatamente. E por isso que a Confederação Uruguaia chamou para ser o técnico dessa seleção o argentino Marcelo El Louco Bielsa. Marcelo El Louco Bielsa para desagregar o elenco dessa seleção e aí você poder, dividindo o elenco, você consegue conquistar, né, melhor e controlar melhor, e aí você consegue ter um controle se ele planta a semente da discórdia, espalha uma fofoca, para de dar bom dia para um, começa a dar bom dia especial para outro, você tem ali um elenco desarmonioso que uma hora ele vai estourar, vai explodir e vai impedir você de ser campeão. Com certeza. Agora, o apelido de El Louco do Bielsa não é pelos esquemas táticos ousados ou por ele ficar de cócoras à beira do campo, entendeu? Não é por causa disso. É porque uma vez ele ameaçou torcedores com uma granada, Daniel, por isso que ele é chamado assim. E isso, Sérgio, uma informação trazida por você para esse programa que eu recomendo que o pessoal de casa, o amigo do Fala de Cobertura de Casa, cheque. Vai ver com os seus episódios. É verdade. Exatamente. Ele ameaçou tacar uma granada na torcida. Na torcida do News Old Boys. Mas agora... Que cercaram a casa dele. Atendendo aqui a responsabilidade do nosso programa, você mencionou a posição de cócoras, que é a posição característica, né, do Bielsa, que ele fica ali na beira do campo. Pensa melhor dessa forma. É uma posição que é muito associada à posição de evacuação, né, quando você vai ao banheiro, mas eu faço questão de lembrar aqui que não é uma posição recomendada para você fazer em cima do vaso sanitário. De louça. Muitos vasos sanitários de louça não são resistentes, podem quebrar. Cerâmica quebrada corta, e corta muito, podendo cortar profundamente veias importantíssimas, vitais, na sua virilha ou na sua perna, podendo até matar, fazendo com que você seja encontrado pela sua família numa poça de sangue e das suas próprias fezes, em cima de um vaso sanitário quebrado e vazando água. E um vazamento no banheiro, às vezes, dificulta muito a venda de um imóvel. Ainda mais um vazamento com fezes. E nessa data FIFA, o técnico Bielsa, ele tem uma decisão interessante, ele não convocou, né, nem o De La Cruz e nem o Arrascaeta. O Arrascaeta, que chegou a revelar numa entrevista que teria que fazer uma limpeza no joelho no fim dessa temporada. Talvez tenha sido por isso
Porém, Serginho, na minha opinião, eu acredito que, mesmo com o joelho sujo ou até mesmo fétido e apodrecido, o Arrascaeta é um atleta que poderia contribuir muito para a seleção do Paraguai. Com certeza. A seleção do Uruguai. O Arrascaeta e o De La Cruz, mesmo contundido, são titulares. São titulares. Agora, a boa notícia para a torcida uruguaia é que o excêntrico técnico El Louco Bielsa levou o atleta Pumita do Vasco, Daniel, que vem sendo escalado aí no Vasco no ataque com o mesmo desempenho ruim de quando ele é escalado na defesa. Daniel. Então essa regularidade aí deve ter impressionado o técnico do Uruguai, né, por essa versatilidade e por isso que ele levou o atleta Pumita. Daniel. A seleção do Uruguai está muito bem treinada, muito bem definidinha. Talvez o Bielsa ache que não caiba mais ninguém. É possível que já que não caiba. tá do jeito que ele quer. Talvez ele ache até que nem o Daverson ali caiba no esquema tático dele. O Daverson que tem sido destaque, né? Com certeza. Na reta final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Talvez se ele fosse uruguaio, ele não encontrasse esse espaço para brilhar com a sua insanidade moleque, Serginho. A única coisa só que me preocupa em relação ao atleta Davidson, Daniel, é que a cada 2 frases que ele fala, no mínimo em uma, ele cita a esposa, Daniel. Uma condição psicológica aí preocupante que até hoje só tinha atingido o apresentador Otaviano Costa. Tem uma coisa em relação a isso, então me chama muita atenção a frequência com que o Daverson menciona a esposa nas entrevistas, mas ninguém nunca viu essa esposa do Daverson, Serginho. Será que ela realmente existe? Do jeito que ele é criativo, pode ser tudo fruto da imaginação dele. Com certeza. Meu medo é, às vésperas do Galo disputar aí a final da Libertadores, o Davidson tem uma separação imaginária de alguém tão importante para ele aí quanto essa esposa imaginária, e isso pode acabar com a carreira imaginária dele. Talvez, Serginho, apenas talvez, o Daverson nem seja jogador de futebol. Pode ser tudo uma grande brincadeira, né? Onde ele escancara para toda a sociedade a supervalorização do futebol brasileiro de hoje. Com certeza. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E vamos terminar com uma daquelas notícias para aquecer os nossos corações. Precisamos. Terminar esse episódio do nosso programa com o coração bem quentinho, com a notícia de que durante a estadia da seleção brasileira em Belém, um torcedor mirim entregou ao Vini Júnior uma réplica da Bola de Ouro para demonstrar a sua insatisfação com o prêmio da revista France Football. Mas infelizmente, apesar de ser o fruto do amor genuíno de uma criança, a réplica, esteticamente, deixa muito a desejar. Um remendo feito de papel, cola e tinta guache, a bola é grosseira e dificilmente teria chance de ganhar algum destaque na luxuosa prateleira pessoal do Vinícius Júnior em Madrid. Né? Uma prateleira já lotada de troféus de verdade e de fotos do próprio Vinícius Júnior em tamanho real. Provavelmente, o craque brasileiro, inclusive, já tenha descartado o lindo presente na lixeira do hotel. E eu que trabalho com isso, não sabe, com escultura, achei péssima essa escultura desse garoto. Infelizmente, vou ser obrigado a falar isso pra ele. O garoto aí precisa treinar muito mais, mas talvez o melhor caminho seja desistir da profissão. E para você que está pensando em revirar o lixo do hotel, né, da seleção brasileira em Belém, em busca dessa arte, vale lembrar que essa bola de ouro, né, não tem nenhum valor financeiro e nem é uma premiação de verdade. Talvez nem como premiação simbólica ela tenha valor, já que é apenas o fruto dos ingênuos sonhos de uma criança que não tem habilitação de artista plástico profissional. Não tem. Mesmo assim, ao saber da história desse pequeno brasileirinho que se esforçou para criar sua própria bola de ouro e entregá-la a seu ídolo, a revista France Football fez questão de entrar em contato com a família do pequeno Gabriel, avisando que vai processá-lo. E tem outra coisa, esse troféu só serviu para lembrar o Vinícius Júnior que ele perdeu a bola de ouro de verdade, justo na hora que ele estava quase superando esse trauma. Essa criança tinha que ser impedida pela CBF de entrar no estádio. Exatamente. Porém, mesmo essa patética bola de papel amassado, que em nada lembra o opulento troféu original, carrega um significado muito importante. Sim, jornalistas esportivos e técnicos do mundo inteiro preteriram o Vini Júnior e entregaram o troféu de ouro maciço para uma outra pessoa. Mas para a criança Gabriel, em sua ingenuidade, em sua pureza e principalmente em sua total incapacidade de reproduzir com um mínimo de fidelidade um troféu que no fim das contas é apenas uma bola, para esse garoto, Vinícius Júnior é e para sempre será o melhor do mundo.
beijo no seu sorriso. E um forte abraço. Até a semana que vem. E um forte abraço.